Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Fátima, artesã responsável pela Timarte. E na aula de hoje nós vamos falar sobre tintas, maquiagens e outros materiais que você pode utilizar para dar um tchan, uma corzinha no feltro. Vamos então começar com as tintas. Você pode utilizar a tinta dimensional ou também a tinta de tecido. O bom de usar a tinta no feltro é que ela não sai na hora da lavagem. A tinta dimensional, eu já falei sobre ela lá no vídeo sobre marcadores e canetas, mas eu gosto muito dela para fazer alguns detalhes que sejam mais fininhos por conta do seu bico. Ela fica com um pouquinho de relevo, o que eu acho muito bacana em algumas peças. Eu utilizo muito a tinta dimensional, por exemplo, para fazer as boquinhas dos pockets. Por conta do seu biquinho fininho, você consegue ter um maior controle sobre a tinta. Você também pode utilizar essa tinta para fazer pontos de luz nos olhos, por exemplo. Para isso, você pode utilizar um alfinete, a ponta de uma agulha, e você também pode usar um instrumento muito utilizado lá no mundo do biscuit chamado pinta-bolinha. Esse instrumento tem várias pontas. Cada ponta possui uma espessura e vai fazer um tipo de bolinha que você pode utilizar tanto como ponto de luz como o olho mesmo. Já a tinta de tecido, você deve utilizar algum tipo de pincel para aplicar no feltro. Você também pode utilizar maquiagem nas suas peças em feltro. Por exemplo, aqui no ateliê eu gosto muito de usar blush para fazer as bochechinhas dos meus bichinhos. Porém, com o tempo, esse blush ou qualquer tipo de maquiagem ou pó que você utilizar no feltro, ele pode acabar saindo, então é necessário fazer algum tipo de proteção nele com a mistura de termolina ou também com laque de cabelo. Fixador de cabelo, que na minha época chamava laque. Você também pode utilizar alguns outros materiais de pintura, como o giz pastel, por exemplo. Aqui nós temos o giz pastel seco e o oleoso. O giz pastel seco vem neste formato e o oleoso vem neste. O giz pastel seco, ele parece muito aquele giz que a gente usava na lousa lá na escola, só que ele é hiperpigmentado. O giz oleoso, ele parece um giz de cera, só que um pouco mais oleoso. Existem outros tipos de corantes em pó que você pode utilizar no feltro, como por exemplo o pó mágico. Ele é muito utilizado no biscuit e ele vem nessa torre de potinhos. É um pozinho muito fininho e você faz a aplicação usando um pincel macio. Para não correr o risco de manchar a sua peça, utilize só um pouquinho do pó, como estou fazendo aqui, pegando diretamente da tampa. Ele dá um efeito muito legal. Depois de utilizar, é interessante você tapar os potinhos. Viu como ele é fininho? Para usar as cores inferiores, é só desrosquear os potinhos de cima. Aqui eu vou usar diretamente do pozinho, porque a cor dele é bem clarinha. Quem me acompanha no Instagram viu que eu comprei esse corante alimentício para testar no feltro também. Então vamos ver se funciona, né? Já que eu estou aqui com a mão na massa. Estou aqui com um pincelzinho, pegar só um pouquinho aqui, ó, de pó. E agora aqui, ó, espalhando no feltro. Como vocês podem ver também, funciona assim como a sombra de maquiagem, tá? Ou blush, enfim, também funciona. Me alertaram, inclusive, que alguns corantes contêm açúcar, então talvez seja interessante reparar isso aí antes de comprar. Esse aqui, no caso, ele tem sacarose e corante, ou seja, esse daqui ele tem açúcar, então não sei se talvez seja muito interessante usar no feltro, mas a fim de testes, como vocês puderam ver, ele funciona. Ou seja, caso você não tenha sombra, nem tinta, nem nenhum outro material para fazer uma bochechinha na sua peça, talvez, se você tiver corante alimentício em pó, ele te salve. Afinal de contas, estou começando agora, que tintas que eu tenho que ter, qual a quantidade, oh meu Deus, o que eu faço, Fátima, me ajuda. Calma, muita calma nessa hora. Eu te indicaria comprar pelo menos 3 cores de tinta, que é a branca, a preta e a rosa.
preto para fazer olhinhos, branca para fazer pontos de luz, por exemplo, e a rosa para fazer detalhes na boquinha, como a língua, por exemplo. Essas tintas você encontra facilmente em papelarias, armarinhos e lojas de aviamento. Para fazer bochechinhas ou algum outro detalhe assim mais coloridinho, se você já tiver algum tipo de blush ou sombra aí na sua casa, utiliza o que você tem mesmo, tá? Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários e me conta aí se você usa maquiagem, se você usa pó mágico, se você usa tinta, que tipo de material você tem utilizado para fazer os olhinhos e as bochechinhas dos seus bonecos. Ah, não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, ativar as notificações para saber sempre que tiver aula nova por aqui, ok?